paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Wagner Alves e estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Antes, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e ative o sino de notificação. Aproveite e divulgue para outras pessoas, compartilhe para outras pessoas. Veja também outros canais que nós temos aí na descrição deste vídeo. Amém? A palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações, encontra-se no livro de Salmos, de número 1, verso de número 3, que diz assim: pois serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto dá na estação própria, a folha não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Amém? Texto maravilhoso, um texto magnífico, um texto de envergadura grandiosa e de bênçãos relativamente extensas. Porém, precisamos entender que esse texto é uma promessa, é uma impetração das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Tomamos posse dela, abraçamos ela com todas as nossas forças. Porém, nós temos que analisar o seguinte: eu só posso compreender estas bênçãos e entender esse verso a partir do primeiro verso e do segundo verso. O primeiro verso nos dá uma orientação essa que nós precisamos levar em consideração. Ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Lido o verso 1, lido o verso 2, nós podemos aplaudir o verso 3 de pé. Mas veja bem, quais são os pré-requisitos, quais são as exigências que Deus faz para que eu possa ser próspero, ou tudo que eu fizer, ou tudo que eu pôr a mão, ser abençoado ou seja abençoado. Primeiro ponto é que nós temos algumas restrições segundo a palavra. Primeira restrição está no verso 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro requisito é nós estarmos totalmente separados de determinadas situações que podem mudar o nosso comportamento quanto cristão, mudar a nossa forma de prospectar ou de vislumbrar aquilo que Deus tem para nós. Tudo que fazemos que vem denegrindo ou que vem ferir os nossos princípios, os nossos padrões, é perigoso, porque isso vai tirando ou nos afastando, melhor dizendo, daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós vamos dar um exemplo. Roboão, quando ia assumir o reinado, ele pediu o conselho dos anciões, homens que de fato estavam preparados, homens que de fato estavam totalmente direcionados pelo Eterno, e disseram para ele assim: Roboão, dá um alívio para o povo, não cobra o imposto do povo, porque o povo já está um pouco calejado. Deixa o povo cair na graça primeiro, para que depois tu desenvolva estes pedidos. Bom, ele ouviu o conselho dos anciões e, ao invés de executar, ele foi aos jovens que cresceram junto com ele. E como você já sabe, ele deu ouvido, preferiu ouvir o conselho dos jovens que cresceram com ele do que dos anciões. Então veja bem, quando isso aconteceu, que ele deu vazão, quando ele deu mais razão
ao Conselho dos Jovens, o reino que já estava com uma ruptura, o reino que já estava em declínio, ele conseguiu destruir, conseguiu rachar, dividir o reino naquela época, por ter dado ouvido aos jovens que cresceram com ele. Então, quando nós queremos obter bênçãos, quando nós queremos obter vitória, nós vamos a Provérbios que diz assim: aquele que ouve o conselho tem vitória, mas o tolo sempre desprezará. Então, os requisitos que Deus nos exige é justamente esses três, do verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, que não se detém no caminho dos pecadores. É muito importante nós nos desviarmos da aparência do mal, das coisas que são ruins. É muito importante nós levarmos isso para a nossa vida cristã. Às vezes, nós temos um caráter totalmente ilibado, isso é fato. Eu dei esse estudo no mês passado em nosso ministério, em nossa igreja. Como consolidar o meu caráter, como consolidar os meus comportamentos e como consolidar as minhas atitudes. A pessoa pode ter o comportamento totalmente ilibado, mas os seus comportamentos ou as suas atitudes não condizem com este caráter. O caráter dela está bem, mas os comportamentos, muitas das vezes, deixam dúvidas que não eram para ser deixadas. Então é muito importante nós levarmos isso para a nossa vida cristã. E o terceiro pré-requisito é justamente nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Pessoas que escarnecem do evangelho, pessoas que escarnecem uma das outras, pessoas que escarnecem de tudo, e ali o cristão no meio desse escárnio. Nós devemos, é claro que nós não devemos ser radicais. Nós não precisamos ser pessoas radicais. Mas é óbvio, quando nós detectarmos, quando nós observarmos, quando nós discernirmos que aquilo está sendo já está fugindo, já está fora do padrão, já está totalmente escarnecedor, a gente tem que sair do meio, a gente tem que se afastar. Por quê? Porque senão nós seremos semelhantes. E a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Amém? Louvado seja Deus. O quarto pré-requisitos para que nós sejamos prósperos, abençoados, que nós estejamos encaixados no verso 3, é justamente meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar na palavra do Senhor. Estar em contato com Deus. De que forma? Orando e lendo a sua palavra, buscando a sua palavra. Então eu deixo para você esta meditação. Não deixe que nada tire aquilo que Deus já reservou para você. Porque se eu fugir das coisas que me afastam de Deus, se eu fugir daquilo que me esfria, e muitas das vezes o inimigo, ele lança a setinha dizendo, não, mas isso não tem nada a ver. Ah, não, mas isso aí não importa. Queridos, nós precisamos nos achegarmos mais a Deus. Tiago disse, chegai-vos a mim, eu também me chegarei a vós. Então chegue-se mais a Deus. Porque o verso 3 diz, pois serão como árvore, plantado junto a ribeiros de água, o fruto dá na estação própria, a folha não murcha e tudo quanto faz, prospera. Amém? Quer ser próspero? Então siga esses 4 pré-requisitos. Esses 4 pré-requisitos lhe dará condições suficientes para que você vislumbre, para que você tenha uma cosmovisão daquilo que Deus reservou para você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para que você receba as notificações também, né? Ativando o sino, para que você receba os nossos vídeos, tá bom? E nós deixamos aí alguns canais, né? O canal da nossa obreira Cássia, em nome de Jesus Cristo, a Cassiane, que Deus abençoe. Então você pode visitar o canal da nossa irmã Cassiane, o Café Teológico,
Amém? Em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.